Existe hoje uma grande quantidade de procedimentos que antes só se faziam no fórum e que agora pode ser feito em cartório. Isso torna mais fácil e mais conveniente de fazer determinados procedimentos. Divórcio, dissolução de união estável, uso capião, inventário, já podem ser feitos em cartório em determinadas situações. Aí teremos de ver como vai ser a situação da advocacia no futuro, tanto os advogados quanto na atuação na OAB. O vídeo de hoje é tudo está sendo feito em cartório. A OAB precisa ficar esperta. Vamos começar? Antes de começarmos, eu convido você a dar o seu joinha, dar o seu like e para se tornar assinante em definitivo do canal. Antes eu vou abrir um parênteses, que aqui, como a gente sempre fala em ativismo judicial, né? E é uma coisa sempre está se movimentado, né? O judiciário se mete em tudo que é assunto que deveria ser do legislativo. Mês de junho vai ser movimentado. Por exemplo, nós temos a questão da Lei 14.206/2021, que foi o prazo para não se poder fazer despejo de pequeno valor e despejos coletivos de grande monta, encerra-se em 30 de junho de 2022. Ele vai renovar essa regra da proibição dos despejos, que foi criada arbitrariamente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, foi resultante da crise do Covid. Mas o Brasil revogou o estado de emergência em 12 de maio de 2022. Ministro Luiz Roberto Barroso, vai forçar a barra? Deixa eu mostrar aqui o fim do estado de emergência. Ó. Acabou o estado de emergência. Né? O 22 de maio, o estado de emergência, fim. Vamos agora começar o assunto do vídeo, né? Até 2007, para se poder fazer o inventário, era necessário fazer na justiça. Até o que? A Lei 11.44107, né, mudou o Código de Processo Civil de então, né, o Código de Processo Civil de 73, né, o Código Buzaide, tá, que não está mais em vigor hoje de 2015, ele tornou possível que pessoas maiores de idade, plenamente capazes e que estejam concordes, possam fazer por escritura pública. Pode fazer judicialmente? Precisa ser por escritura pública? Claro que pode, por arrolamento de sumário, né? O juiz chama a fazenda, pede para perguntar quanto é imposto, você paga o imposto, o juiz homologa, se emite formal de partilha no fórum, e aí você leva no cartório, né? Na mesma lei, a partir da emenda constitucional 66/2010, também se pode fazer o divórcio, de forma extrajudicial. Divórcio direto, se as partes estiverem de acordo, né? E não houver filhos menores de idade. Pode se fazer na justiça? Também pode. Tá certo? Qual é a lógica disso? Estão de acordo e o juiz não tem que decidir, não tem que ter interferência do judiciário, tá certo? O juiz somente teria que intervir, né, se há conflito ou se tem menores de idade ou portadores de necessidades especiais, né, que aí haveria necessidade aí de um interesse maior a ser cuidado. E, finalmente, também é possível o uso capião extrajudicial também pelo provimento 65/2017 do CNJ. Ou seja, existe uma atuação legislativa no sentido de extrajudicializar os conflitos, tirar os conflitos do judiciário. E é óbvio que isso é claramente elitizado. Por quê? Na justiça, você pode pedir justiça gratuita. No tabelião, você tem que pagar, não tem jeito. Rico e classe média paga os emolumentos. Pobre pede justiça gratuita.
Porém, nós temos novas situações em que se pode fazer, em que estamos no sentido de que se pode agora fazer ainda mais situações no extrajudicial. Por exemplo, nós temos aí a questão da adjudicação compulsória extrajudicial, né, que já está em discussão, e também a questão, inclusive, do divórcio com filhos, né? Você já tem, na Colômbia e na Espanha, casal com filhos menores de idade pode fazer o divórcio extrajudicialmente, né? As partes se encontram no cartório, o tabelião envia a papelada para o promotor dos menores, né, o Ministério Público. Se o Ministério Público diz como vai ser a guarda e a pensão, e se o casal estiver de acordo, vai ser lavrado a escritura pública de divórcio, dizendo guarda, pensão, visitas dentro do tabelião de notas. Tá certo? Existe a tendência de fazer isso. Tá? Vejamos o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o projeto de lei 731, né? Deixa eu achar aqui. O 431/2021, que foi proposto por Kim Kataguiri. Sim, o Kim Kataguiri, japonês lá que todo mundo conhece. Né? Deixa eu mostrar aqui a proposta dele. Altera o Código de Processo Civil para permitir o divórcio, a separação e a dissolução da união estável por via extrajudicial. Tá certo? Mesmo que o casal tenha filhos incapazes ou nascituro. Levará a escritura, o tabelião fará a minuta da escritura pública, remeterá para o órgão do Ministério Público responsável por direitos indisponíveis dos nascidos e dos incapazes, né? O promotor aí competente para menores. E ele autorizará ou não a lavrar a escritura, que não passará por homologação judicial. Tá certo? Se o Ministério Público se o casal não concordar, ou se o Ministério Público não concordar, o tabelião vai perguntar se quer fazer dentro das regras do Ministério Público, e aí e se o casal não estiver de acordo, não haverá lavratura. Se o procedimento registral, o órgão do Ministério Público tiver razões para entender que a violência ou qualquer violação de direitos do nascituro, tomará as medidas cabíveis. Essa é a proposta aí do Kim Kataguiri, que já está em vigor em outros países, tá certo? Nós estamos o Brasil está nessa direção, essa tendência. Em segundo lugar, nós temos a questão da adjudicação compulsória. Eu já fiz vídeo sobre isso. O que é a adjudicação compulsória? É se fazer o registro de um imóvel que tem um termo de compromisso já assinado, né? Termo de compromisso irretratável, registrado. Hoje, o que você pode fazer? As partes do comprador e vendedor fizeram um termo de compromisso irretratável. Esse termo de compromisso irretratável pode ser gravado na matrícula, né? Pode ser registrado na matrícula do imóvel, e caso o vendedor se recuse a assinar a transmissão por escritura pública, o comprador pode entrar na justiça e pedir ao juiz que faça o registro, que mande ao tabelião fazer o registro. A ideia hoje é que essa tarefa seja desempenhada pelo próprio tabelião, né? O próprio tabelião vai fazer isso, tá certo? Você pode pedir isso para o próprio tabelião do registro de imóveis. Ou seja, o futuro geral é da extrajudicialização, tá certo? Além disso, você tem uma intensa atuação dos advogados na área administrativa e extrajudicial. Muitos
advogados atuam como faxinistas em órgãos públicos, como registro de imóveis, órgãos públicos, órgãos de meio ambiente, né, a parte ambiental aí, órgãos administrativos em geral, né, passaporte, etc. E alguns dividem a advocacia como despachantes, tá certo? Por quê? Porque eles têm experiência com burocracia, tá? E têm uma certa autoridade perante os órgãos públicos. Ou seja, a OAB abre o olho e atua em todos os órgãos públicos em que advogados defendem os interesses dos seus clientes. Acabou a judicialização em massa. Contencioso está tendendo a diminuir, tá certo? Com exceção dos direitos indisponíveis, né? Por exemplo, justiça criminal, Ministério Público, menores, portadores de deficiência, etc. Tá certo? Encerramos o vídeo por aqui, sugerindo a você que tiver uma questão de direito de família ou qualquer negócio com imóveis, que entre em contato com um advogado de confiança. Muito obrigado.